Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor em Cristo para todos, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Vamos meditar nessa manhã na palavra de Deus, no Evangelho que segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 19, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Meus queridos, Zaqueu é um personagem icônico das Sagradas Escrituras. Zaqueu enfrentava sérios problemas naquela sociedade. E por que ele enfrentava esses problemas? Porque ele era um judeu que cobrava imposto dos judeus para o Império Romano. Por isso ele era odiado. Ninguém naquela sociedade gostava de Zaqueu. Odiavam Zaqueu. Zaqueu era o tipo de pessoa que, se fosse passando em uma calçada e um judeu estivesse na mesma calçada, atravessava para o outro lado para não falar com ele. Zaqueu era o tipo de pessoa que, se chegasse a um estabelecimento, era bem provável que as outras se afastassem porque não queria contato. Ou seja, Zaqueu não tinha contato social naquela sociedade porque ninguém gostava de Zaqueu e era tido como um ladrão por cobrar os impostos dos judeus, impostos altos, impostos abusivos. Por isso ele era odiado, né? Então Zaqueu era aquela pessoa solitária, porque não tinha amigos, não tinha quem gostasse dele dentro daquela sociedade judaica. Não tinha quem gostasse dele, né? Então não tinha reuniões, grupo de amigos, era solitário. Por essa escolha que ele tomou. E a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Então, assim, alguém nos grupos de conversa, ou ele passando por ali, ele captou isso, viu alguém falar do Mestre Jesus e nasceu dentro dele aquele desejo de conhecer Jesus. Nasceu dentro dele. Então, apesar dele ser julgado pela sociedade, mas ali tinha um coração e que estava sedento de conhecer Jesus. Às vezes a sociedade julga a pessoa porque ela é uma prostituta, porque é um ladrão, mas se esquece de apresentar Jesus para essa pessoa, que é quem realmente vai mudar o comportamento dela, né? Sociedade quer apenas enfiar em um buraco, quer apenas pisar e maltratar, mas esquece de estender a mão apresentando Jesus quem pode resolver. Se Jesus entrar na vida dessa pessoa de fato, ela muda a vida dessa pessoa. Zaqueu ouviu falar e ficava aguardando aquilo para ele. Até um dia que Jesus ia passando lá em Jericó. Olha que coisa maravilhosa. De todos os lugares que Jesus podia passar, Jesus passou justamente lá na cidade de Zaqueu. Jesus ia passando. Aí ele viu a oportunidade, senão a oportunidade é essa. Só que Zaqueu, ele tinha sérios problemas para conhecer Jesus. Primeiro problema, a multidão. Como passar essa barreira? Segundo problema é que dentro da multidão ninguém gostava dele, então logo não
não ia abrir espaço para ele. Ia ser ignorado. E o terceiro grande problema, Zaqueu era pequeno, baixinho. Alguém em pé já ia atrapalhar a visão dele, ele não ia ver. Aquela multidão, ele não ia ver Jesus tão pequeno que ele era. Só que para aqueles que querem de fato conhecer Jesus, ele vence toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer barreira. Então Zaqueu pensou, o que eu vou fazer? Então logo veio na mente dele. Ele observou o caminho que a multidão estava indo. Então ele disse, se essa multidão está indo por aqui, logo ali na frente vai passar ali. Então se a multidão está indo em linha reta, vai passar ali na frente. Então ele correu, deixou a multidão ali, correu, foi mais adiante e ele viu que a multidão ia passar por ali. E ele encontrou um pé de figueira brava. Meus queridos, esse pé de figueira brava também nos traz uma lição. A figueira brava dava frutos ruins, frutos amargos. Não eram frutos bons, era fruto de terceira, quinta categoria. Eram frutos que em Israel só comiam quem estavam passando necessidade, os mais pobres de Israel. Não era uma árvore de bom acesso para subir nela. Não era uma árvore boa de subir. Existiam dificuldades para subir. As cascas, a parte externa da árvore era ruim de subir. Era muito ondulado. Então ele enfrentou essa dificuldade. E ele subiu. Aí você imagina, está ali um homem rejeitado da sociedade em cima de uma árvore que também era rejeitada pela sociedade pelos seus frutos ruins. Todo o cenário ali era ruim. Todo o cenário era ruim. Todo o cenário. Não era uma árvore de frutos bons que todos procuravam. Ali era que todos rejeitavam. Só os famintos, miseráveis que procuravam ali. E estava ali Zaqueu também. Assim como a árvore, também rejeitado. Sem amigos. Rejeitado. Mas nasceu no coração dele o desejo de conhecer Jesus. E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus nos ama, mesmo independente dos pecados que cometemos. Ele ama nós como ser humano. E Ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados, quer mudar a nossa vida. A Bíblia diz que Ele veio para os doentes. Porque os médicos não são para os sãos, são para os doentes. E aí, Ele está ali, em cima da árvore. Aquela árvore também tem uma característica. Ela tinha muitas folhas, muito frondosa. E logo Zaqueu lá em cima, era quase impossível de alguém que está embaixo ver que Zaqueu estava lá em cima, porque ele ia estar envolvido naquelas folhas. Ia ser muito difícil. E ele está lá, olhando, acompanhando a multidão, pensando. Quando a multidão estiver aqui próxima, eu vou ver quem é Jesus. Provavelmente Jesus vai estar ali no meio e eu vou conhecer ele. Ele pensou em apenas ver Jesus de longe. Quando ele menos espera, ele ouve o seu nome nitidamente de alguém que está debaixo da árvore. Meu irmão, que coisa impressionante. Como Jesus nos surpreende. Como Jesus surpreende as pessoas. Zaqueu queria ver Jesus só de longe. De repente, Jesus está embaixo da árvore chamando o seu nome audivelmente. Zaqueu. Quem disse o nome de Zaqueu para Jesus? Quem disse que Zaqueu estava ali em cima da árvore? Quem disse que Zaqueu queria conhecer Jesus? Meus queridos, Jesus conhece a tua vida.
o teu sofrer, as tuas indagações, as tuas perguntas, as tuas queixas, sabe o teu endereço, sabe tudo sobre você. No momento certo ele chega na sua vida. No momento certo ele chega com providência. No momento certo ele chega com providência. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus tem pressa em entrar na tua casa, mudar a tua vida, a vida dos teus parentes. Jesus tem pressa em te dar um abraço gostoso. Esse abraço que Jesus deu, ele falava outras coisas para aqueles que estão em volta. Jesus fez questão de abraçar Zaqueu no meio de todos que o odiavam. Jesus estava dizendo: olha, eu abraço ele. Olha, vocês desprezam ele, mas eu não desprezo, eu abraço ele. Eu abraço ele. Abraçou diante de todos, dando uma notoriedade a Zaqueu, fazendo algo que jamais visto. Olha, eu abraço ele. Deixou toda a multidão para trás e abraçou Zaqueu na frente de todos. Foi um ato magnífico que Jesus fez, e com esse ato Jesus estava transformando a vida de Zaqueu em sociedade. Com esse ato Jesus estava dizendo: olha, eu abraço ele. Vocês também podem abraçar. Vocês devem parar de rejeitar ele. Vocês devem aceitar ele em comunidade. Vocês devem dar uma chance para ele viver em comunidade, também conversar, ter amigos, ter uma roda de amigos. Jesus estava fazendo algo maravilhoso, dizendo: Zaqueu, olha, hoje eu te devolvo um habitat normal, aqui natural, no meio dessa sociedade, onde as pessoas vão poder te ver, conversar e abraçar você e tratar você como um cidadão. Jesus disse: olha, hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa. Zaqueu não tinha visita de ninguém e foi ter a visita logo de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus e o Pai é um, ele é Deus também. O Deus Todo-Poderoso foi lá. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus vai lá, logo ele faz uma análise de consciência. E diz: olha, se em alguma coisa, já aqui para encerrar, versículo, capítulo 19, e o versículo de número 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais, quadruplicado. Aí o Senhor respondeu e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então, aqui nesse momento, entra na vida de Zaqueu uma regeneração. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho roubado, defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É a regeneração no coração do homem. Jesus cumprindo o papel que veio fazer, que é trazer a regeneração no coração do homem. É a mesma coisa de uma prostituta dizer: eis que agora eu
paro de me prostituir e agora eu vou viver com Deus. É a mesma coisa que o ladrão dizia, agora ficou para trás o roubo, o assalto, e agora eu vou viver com Deus. É a mesma coisa do mentiroso dizer, agora acabou a mentira, agora eu vou viver uma vida de honestidade para com Deus e sinceridade. É isso que Jesus causa na vida das pessoas, um remorso, e faz com que ele arranque aquilo que era ruim e passe agora a habitar com Jesus. Aí quando ele fez essa declaração, Jesus disse, pois bem, agora hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação. Observe, senão o fruto que Jesus causa na vida das pessoas é um fruto de mudança. Para a sociedade corta o pescoço da pessoa e enterra. Jesus não, Jesus abraça, vai na casa, no interior da pessoa, na intimidade e gera mudança. Esse é o Jesus que eu acredito. É um Jesus que gera mudança. Meus queridos, esta é a palavra nessa manhã, uma palavra de reflexão. Que Deus te abençoe, que abençoe o seu dia, que você tenha um dia maravilhoso. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem para pessoas que precisem dessa palavra. Que Deus te abençoe, te dê bênçãos sem medidas, te proteja, guarde você e sua família, no nome de Jesus.